E depois de 5 meses, chegou a hora de eu dizer adeus pro iPhone 14. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai ver por que eu tô trocando aqui o iPhone 14, o que eu achei do iPhone 14 durante esse período de 5 meses que eu fiquei utilizando ele, como é que tá a saúde da bateria, como é que a autonomia da bateria se saiu ao longo desse período que eu fiquei utilizando, o que tá acontecendo? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que vai ter o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, caso vocês estejam interessados nesse aparelho aqui, tá? Já vou pedir também para vocês deixarem aquele like aí, se inscrever no canal se não forem inscritos e ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que eu venha eventualmente lançar aqui no canal, tá? Aproveita e participa do meu grupo de promoções, link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Fechou? Bom, vamos lá então. Beleza. O que está acontecendo? Por que eu vou trocar o iPhone? Antes de mais nada, eu quero deixar claro que não é por nenhum motivo de demérito do aparelho, tá? O iPhone 14 é um excelente smartphone que faz excelentes fotos, que consegue entregar um excelente desempenho, que tem uma capacidade de processamento muito boa, acima da expectativa da grande maioria das pessoas. Eu, por exemplo, nem utilizo ele para jogar, então ele tem capacidade aqui sobrando, porque o meu tipo de uso não é esse. Eu uso aparelhos para fins profissionais, tá? Então, comunicação e também para fins profissionais, para gravar vídeo, para tirar fotos, porque eu trabalho com isso. Beleza? Então, por isso que é essencial que um aparelho tenha boas câmeras, mas o processamento dele está até além daquilo que eu de fato preciso. Beleza? E ele não travou em momento nenhum, ele não apresentou qualquer tipo de problema. O sistema iOS, assim como o sistema Android, tem os seus prós e os seus contras. A gente pode citar aqui, por exemplo, alguns prós do sistema iOS em relação ao Android. Por ser um sistema mais fechado, que só a Apple trabalha nele, você acaba tendo uma uniformidade maior do sistema. Você acaba tendo um sistema mais redondinho, que acaba dando menos pau do que o Android. O Android, por ser feito para vários smartphones, você tem que trabalhar com diversas marcas diferentes e cada marca tem a sua maneira de tratar o sistema operacional. Embora todos tenham Android, cada um sofre as suas customizações de cada uma das marcas, tá? Então você acaba tendo ali diferenças, nuances, interfaces diferentes que vão acabar mexendo mais ou menos com o Android, que vão acabar aproveitando mais ou menos a capacidade do Android, beleza? Já no iPhone é mais constante, porque é só a Apple que faz, é só para o iPhone e ela domina esse sistema, que é um sistema fechado deles, tá? Então você tem essa parte que é mais interessante, é mais otimizado e tudo mais. Por outro lado, você tem no Android a capacidade de ter uma customização muito maior, você consegue fazer basicamente o que você quiser com o Android, customizar do seu jeito, colocar o que você quiser ali dentro, que você vai conseguir. Já que, por ser um sistema mais fechado, o iOS acaba limitando mais essas possibilidades, tá? Então a gente tem prós e contras em qualquer um dos dois, beleza? Mas não é essa a questão. A questão principal que está me fazendo abandonar não só o iPhone 14, mas o iOS, então eu estou retornando para o Android depois de, sei lá, 4 anos com o iPhone na mão. Então já há um tempo eu não sei como é que é ter um Android de uso pessoal. É claro que eu testo vários produtos aqui, então eu nunca fico sem ter um Android por perto, mas para uso pessoal, para uso do dia a dia, depois de uns 4 anos aí aproximadamente. Tá? Então eu vou ter que fazer essa readaptação, porque tem várias coisas que eu acho que aqui são mais interessantes, mas tem um ponto específico que está me fazendo ter essa mudança. Qual é esse ponto específico? É porque eu preciso ter um dinamismo muito grande com relação aos vídeos, por exemplo, que eu gravo aqui no smartphone, tá? Como assim? Eu gravo um vídeo aqui no smartphone e logo na sequência eu preciso passar para o meu notebook, eu preciso transferir esses arquivos para o meu notebook. E qual é o problema que o iPhone tem com relação a isso? Se você, assim como eu, não usa um MacBook ou não usa nenhum computador da Apple, você acaba tendo uma dificuldade maior para transferir esses arquivos. Se você simplesmente plugar um cabo aqui e espetar ali no notebook Windows, você não vai ter acesso a esses arquivos, porque o iPhone trava isso. Ele não deixa você puxar os arquivos como você faz com o Android normalmente. Então você tem que fazer ali uma gambiarra, ou você tem que transferir eles, igual eu já fiz várias vezes, transferir pelo Telegram para poder depois baixar pelo Telegram, ou então você tem que usar qualquer outro tipo de serviço de nuvem para poder transferir os arquivos para a nuvem,
para depois baixar para o seu notebook, tá? E isso para mim me irrita bastante, porque eu preciso ter isso de maneira muito mais ágil, tá? Então é chato. No meu caso aqui especificamente, eu tinha o iTunes instalado aqui no meu notebook, então eu fazia essa conexão. Mesmo assim, não é 100%, não é toda hora que ele consegue fazer a leitura clara do que está ali dentro do iPhone. O iPhone, ele sempre tenta travar de algum jeito alguns arquivos, então é chato isso, fora que fica tudo desorganizado, não fica ali bonitinho na ordem cronológica, é um pouco chato, tá? Então assim, por conta disso, principalmente, eu tô voltando pro Android porque eu preciso ter essa interface de maneira mais rápida, acontecendo de maneira mais rápida, de maneira mais fluida. E já respondendo qual é o aparelho que eu tô trocando, o iPhone 14, que alguns devem já estar curiosos, eu tô trocando por esse aqui, tá? Que é um Samsung S23 Ultra. Eu acho que é o único aparelho atualmente disponível no mercado que tá à altura de um iPhone, tá? Ah, Sandro, mas tem Motorola, mas tem Huawei, mas tem OnePlus, mas tem Xiaomi. Eu, pro meu gosto, para minha utilização, para os meus costumes de uso, eu acho que o Samsung é melhor. Eu já estou mais habituado com a interface da Samsung, então eu acabei aqui pegando o S23 Ultra. Fora que, na minha opinião, as câmeras do S23 Ultra atualmente são as melhores, tá? Então você tem aqui mais possibilidades, você tem o zoom ótico de 10 vezes, você tem o zoom híbrido de 100 vezes, tudo bem que ele não é aproveitável na maioria dos casos, a não ser para tirar foto da lua, mas de qualquer maneira você sempre tem ali algumas possibilidades que você pode mesclar ali, de repente um zoom de até 30x, 40x no máximo, e você ainda tira uma foto que pode ser bem aproveitada, tá? Então você tem aqui possibilidades de fotos e qualidade de fotos no Samsung S23 Ultra que eu não encontro em outro smartphone, pelo menos não na data desse vídeo, beleza? Ah, mas Sandro, tem o iPhone Pro Max. Eu ainda prefiro aqui o S23 Ultra, tá? Na minha opinião, de quem trabalha com isso, beleza? Mas cada um tem a sua opinião. Então esse é o aparelho que eu tô migrando, saindo do iPhone 14 e vindo para cá. Mas como que o iPhone 14 saiu ao longo desse período que eu fiquei utilizando ele? Bom, saiu, como eu falei, super bem, e em termos de autonomia de bateria, ele me surpreendeu. Foi o iPhone que eu pude ter acesso com a melhor experiência de autonomia de bateria até hoje, sem sombra de dúvida, tá? Muita gente fala ainda do iPhone 11 e tal, eu não tive o iPhone 11, eu tive o iPhone XR, depois, se eu não me engano, eu fui pro iPhone SE 2020, 2021, 2020, eu acho, e depois eu migrei para o iPhone 12. Depois eu tive o iPhone 13 mini e agora o iPhone 14, tá? Então eu não tive o iPhone 11. Então não tem como falar sobre o iPhone 11. Mas o iPhone 14, dentro de todos os iPhones que eu já tive acesso, foi sem sombra de dúvida nenhuma o que se saiu melhor. Comigo, a bateria dele dura o dia inteiro, tá? Eu só preciso carregar quando eu chego em casa à noite, ali já próximo de dormir mais ou menos, aí eu vou lá e espeto ele ali na bateria para ele começar a recarregar. Fora isso, ele segura o tranco tranquilamente, mesmo quando eu utilizo ele em evento para fazer filmagens e coisas do tipo, ele tá ali segurando a onda. Aí tem gente que me ouve falar isso e vem aqui nos comentários escrever: ah, comigo não dura isso tudo, você tá inventando, você não sabe do que tá falando. Bom, eu sei do que eu tô falando sim, porque eu tô com um iPhone 14 na mão e eu tô falando a minha experiência. A minha experiência é essa. E eu utilizo ele aqui com o brilho variando conforme ele entender melhor. Então eu deixo o brilho automático da tela, mas eu utilizo extremamente o aparelho para filmagens, eu uso para editar, eu uso aplicativos que congregam vídeos e fotos, que colocam legendas, tudo isso drena muito a bateria do aparelho. Tá? O aparelho fica ligado com a tela aqui, fazendo aí esses cálculos para poder fazer a renderização de tudo isso, drena bastante energia sim, drena bastante bateria sim, e ainda assim ele durava comigo o dia inteiro, mesmo num dia de evento. Tá? Então assim, não tenho o que falar, não posso responder por ninguém, mas pro meu uso foi isso que aconteceu, tá? Cada um vai ter um tipo de uso. Se você usa para jogar de repente o dia todo, isso vai drenar a bateria dele muito mais rápido, porque jogar também você está forçando o tempo todo o aparelho ao extremo, tá? Dependendo do tipo de jogo, mesmo com jogos que não exijam tanto do aparelho, ele vai acabar drenando bastante a bateria, porque envolve ali processamento, gráficos e tudo mais. Beleza? Então assim, cada um vai ter um estilo. Se você fica mais tempo conectado no Wi-Fi ou na rede móvel faz diferença, tudo faz diferença, tá? Então assim, o meu estilo
é o meu estilo e para o meu tipo de uso ele durava o dia inteiro. Então é um aparelho que eu tenho super em alta em termos de autonomia de bateria e eu vou falar isso para qualquer um que vier me perguntar. Ainda falando de bateria, a saúde da bateria do aparelho está atualmente com 96%, tá? Então tá bem bacana, ele tá zero bala, se você olhar aqui para ele tá resplandecente, não tem um risco porque eu tenho um super cuidado com o aparelho. Então assim, eu tô trocando ele simplesmente realmente por fluxo de trabalho, tá? Se não fosse isso, continuaria aqui com o iPhone tranquilamente. Mas agora vamos ver se o Samsung S23 Ultra, que eu já testei tanto, que eu já trouxe vários vídeos aqui no canal sobre ele, como é que ele vai se sair comigo no uso do dia a dia. Aparentemente tá se saindo bem, aparentemente também tá com uma excelente autonomia de bateria, mas mais pra frente eu volto aqui para poder trazer para vocês as minhas impressões depois de algum tempo utilizando esse produto, beleza? Então espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!